Olá, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Ecologia Comportamental, ou Comportamento Animal, e também conhecido como Etologia, a ciência que estuda o comportamento dos animais e o comportamento humano. Hoje nós iremos falar sobre comportamento social, uma aula um pouquinho maior, uma aula que nós temos que prestar bastante atenção, porque ela tem muito a ver com o nosso próprio modo de vida. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco da importância do comportamento social e por que nós devemos estudá-lo. Vamos começar então. O primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês, prestem bastante atenção. Esse é um vídeo da BBC de Londres, que ela veio fazer aqui em Uberlândia conosco, comigo, com meu colega Everton Tiso Pedroso. Aqui nós estamos mostrando várias ninfas, que são jovenzinhos do pseudoescorpião Parateminoides nidificator. E eles estão comendo a própria mãe. Isso mesmo. A mãe se entregou de alimento para esses animaizinhos aqui, tá? Por que será que a mãe se entregaria de alimento para os filhos? Num processo que é conhecido como matrifagia. Este foi o nosso primeiro trabalho com esses pseudoscorpiões. Nós publicamos ele no Journal of Arachnology de 2005. Pois bem, o autossacrifício é um exemplo extremo de altruísmo, de entrega pelo outro, e ele é um quebra-cabeças evolutivo de muito difícil solução para nós desde o tempo de Darwin. Darwin já pensava nisso. Como o altruísmo e outros atos podem ajudar e podem ser analisados numa perspectiva adaptacionista. Como que o indivíduo que se autossacrifica, que morre, contribui para a adaptação do seu próprio pacote gênico e não apenas do pacote gênico da espécie. Como será que o autossacrifício beneficia o organismo que se sacrifica? Não é interessante isso? Porque se não houvesse uma vantagem individual, não teria evoluído. Como os animais podem viver juntos, então? Isso é uma questão que nos intriga muito. O primeiro grande problema que vocês têm que entender, que vocês têm que compreender, é o seguinte: é um erro você pensar que a vida social é superior ou uma melhor adaptação do que a vida solitária. É um erro você pensar dessa maneira. Nós pensamos assim porque nós somos sociais e nós nos identificamos com os outros animais sociais. Mas hoje nós vamos entender que não faz sentido pensar dessa maneira. Cada espécie, do modo como ela existe no mundo hoje, ela aí está porque ela foi selecionada, porque ela venceu as forças da seleção natural no tempo e no espaço onde ela existia e existe. Se ela é solitária, é porque foi o melhor para ela. Se ela é social, é porque foi o melhor para ela. Muito bem. Como o próprio Darwin dizia, já desde o seu livro A Origem das Espécies, não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta. E cada estratégia adaptativa tem o seu próprio valor de seleção natural. Pois bem, se nós pensássemos que a vida social é melhor, não deveriam então haver mais espécies sociais do que espécies solitárias no mundo? Não é isso que deveria ocorrer? Pois bem, mas na natureza a gente observa o oposto. Tem muito mais espécies solitárias do que espécies sociais. As espécies sociais predominam em aves, mamíferos e alguns grupos de himenóptero. Vamos então tentar entender a vida social dos animais. Vamos começar com um exemplo utilizando um bicho muito comum da nossa fauna, o guira-guira, que atua e que funciona o seu comportamento social muito semelhante a outros cuculídeos e também muito semelhantes a pica-paus norte-americanos. Aqui no Brasil nós temos uma colega que estudou muito esses animais, a professora Regina Macedo da UNB. Procurem trabalhos dela, são trabalhos magníficos, trabalhos exemplares. Regina, por sinal, foi a única brasileira, a única mulher a presidir a Animal Behavior Society. Um orgulho para todos nós brasileiros. Pois bem, esses animais aqui fazem ninhos comunitários. As fêmeas, né, várias fêmeas, colocam ovos todos no mesmo ninho.
e elas ajudam, auxiliam na construção desse ninho. Elas oferecem cuidado comunitário aos ovos e aos jovens. Porém, isso deveria representar grandes benefícios, não é? Porém, os primeiros ovos que vão sendo colocados naquela cesta comunitária são jogados para fora. As fêmeas que entram lá para pôr outro ovo começam a jogar ovo daqui pois antes do que ela para fora. Então, os primeiros ovos, em geral, não vingam. Que vingam mesmo são os ovos que são colocados nos últimos dias ou no último dia, que são vigiados pela fêmea superior na hierarquia. Olha que coisa, gente. Então, mesmo num grupo social, existe uma hierarquia e existem alguns que têm mais vantagens do que os outros. Por que será que isso ocorre? Como será que isso ocorre? Quando nós analisamos essas colônias de Guiraguira, nós notamos também que se a gente olhar a sobrevivência dos juvenis e o tamanho da colônia, ela cai. Conforme a colônia vai ficando grande demais, a sobrevivência dos juvenis diminui. Interessante isso, não é? Pois bem, deve haver então o quê? Competição por alimento é uma coisa possível. E outros fatores podem interferir, prejudicando esta vida em sociedade. Existe, portanto, custos e benefícios nessas relações de viver em grupo, de viver em conjunto. Um grande benefício: mais indivíduos, maior proteção. Um grande custo: existem disputas reprodutivas e hierárquicas por causa da vida social. Muita gente junto, um fica de olho na sua fêmea, um fica de olho no seu macho, não é? Aumentam as disputas por alimento e pela entrega de alimento aos filhotes. E começam a aparecer fatores dependentes de densidade, riscos como, por exemplo, uma epidemia, uma doença, espalhamento de piolhos. Tudo bem? Pois bem, vamos ver um outro exemplo. Isso não acontece só com vertebrados. Existem alguns invertebrados também que são sociais ou têm uma vida organizacional assim em colônias. Essa aqui é uma aranha brasileira, é uma aranha de fato neotropical, ocorre em várias regiões aqui das Américas, do grupo Anelosimos. Essa aqui é uma Anelosimos equisímios da Serra do Japi, Jundiaí, São Paulo. Elas constroem um ninho comunal, elas caçam cooperativamente, caçam juntas, tem mais ou menos umas 600 fêmeas dessas por teia, por ninho, né? Um machinho aparece lá de vez em quando e copula com todo mundo. As maiores colônias, elas podem caçar maiores presas. Interessante, né? Maior presa, mais alimento para todo mundo. Portanto, deveria ser uma grande vantagem a gente ter uma colônia muito grande dessas aranhas aqui, porque muito pequenininhas em conjunto caçam borboletas grandes. Esse gráfico aqui mostra para a gente um trabalho onde o sucesso reprodutivo e o tempo de vida das fêmeas foi acompanhado de acordo com o tamanho da colônia. Veja bem, existe um ápice aqui e depois um grande declínio conforme aumenta o tamanho da colônia. Então deve haver um ponto ótimo. Esse ponto ótimo aqui representa aonde tem o maior número de benefícios em relação aos custos dessa vida comunitária. Isso acontece também para esse passarinho aqui, ó, da África do Sul, que constrói esses cachos de ninhos aqui, coisa mais interessante, vejam quantos ninhos, quantos passarinhos aqui juntos, nidificando, cada um com a sua bolsinha, mas todos num conjuntão, né? Isso aqui é uma grande proteção para essa ave contra predadores, tá? Mas ela leva a ter que partilhar recursos ecológicos. O acesso às fêmeas fica mais fácil estando em grupos? Fica. Mas também começam a haver mais disputas pelas próprias fêmeas. Quem é que vai ficar com quem? Tá? Há um maior cuidado à prole nesse grupo? Há. Eles ajudam a tomar conta dos filhotes, eles protegem contra predadores que se aproximam, tá? Mas também é uma maior chance de ocorrência de doenças infecciosas. Não é muito diferente das nossas creches, não é muito diferente dos nossos colégios, não é muito diferente da nossa própria vida em sociedade. Estão compreendendo? Pois bem,
Vamos ver alguns exemplos um pouquinho mais malucos. Estão vendo esse peixinho aqui? Um peixe muito interessante. É o Bluegill Sunfish. Esse trabalho mostra para a gente o seguinte, que este peixe ele é de água doce. Ele tem a boca mole, mole, mole e ele come larvas de insetos. Quando chega a estação reprodutiva, eles ficam mais sociais. Eles vivem em grupos, fazem ninhos agrupados, juntam pedrinhas no fundo, onde a fêmea coloca os seus ovos e o macho vem, passa, joga o espermatozoide e fica ali com a fêmea tomando conta daqueles ovos fecundados agora. Tudo bem? Quais os problemas? Um macho pode comer ovo do vizinho. Olha que loucura! Pode haver interferência sexual na cópula. Por exemplo, eu já copulei com a minha fêmea, estou aqui tomando conta dos meus ovos, das minhas pedrinhas, estou vendo o cara do lado aqui preparar tudo com a fêmea. Na hora que ele vai jogar o espermatozoide, eu chego do ladinho assim e jogo o meu. Olha que coisa. E essa vida em grupo também pode ocasionar problemas de fungos que se alastram pelos ovos, contaminando a colônia toda. Puxa vida. Então por que será que esse bicho vive em grupo com tanto problema assim? Não seria melhor ele viver em separado, tá? Sozinho, solitário? Acontece que nesses riachos de água doce onde esses bichos vivem, lá no fundo, existe um peixe maior que eles, um peixe-gato, um bagrão, que é um grande predador de ovos. E em conjuntos, esses machos e fêmeas conseguem afastar os peixes-gato, porque eles não têm uma boca dura, eles têm boca mole, mas em conjunto eles conseguem dar pancadas no peixe-gato, passar na frente, atrapalhar, e o peixe-gato vai embora do ataque às colônias. Tá? Esse aqui é o parente mais próximo deles filogeneticamente, o Pumpkin Seed Sunfish. Tá? É o mais próximo. Ele tem boca dura, ele tem mandíbula super forte, ele é um comedor de caramujo. Ele praticamente não é atacado pelo peixe-gato porque ele morde o peixe-gato. E ele, na estação reprodutiva, nidifica solitariamente. Aí você pergunta, o que é o melhor? Não existe o melhor. Existe o que foi selecionado para um, o que foi selecionado para outro. Não esqueça que um tem boca mole, um tem boca dura. A vida em sociedade pode ser, talvez, até mesmo, uma adaptação contra a predação. Imagine no nosso próprio caso, onde nós trocamos a garantia de paternidade com as fêmeas por oferecer proteção e alimento. Predadores, competição intraespecífica, interespecífica, podem ser grandes pressões que levaram a uma convergência para a vida social. Quem seria então superior? A gente tem mania de perguntar isso, não é? Então o John Alcock, do livro que a gente usa muito, esse senhor aqui, nos responde. Nenhum tipo de tática comportamental pode ser ou é superior a todas as circunstâncias ecológicas que estão envolvidas em uma determinada situação. A seleção natural não age sobre um fator, age sobre um conjunto de fatores que estão determinando o que vai acontecer naquele ambiente. Tudo bem agora? Estão entendendo? Então vamos acompanhando aí. Pois bem, vamos ver um exemplo final disso, que a gente vai achar muito engraçado agora. Esse aqui é um esquilinho solitário e esse aqui, essa gracinha aqui são os esquilos de chão de Belgian. Olha aqui, ó. Esse esquilinho de chão, ele faz toquinhas com buraco e de repente, quando um deles avista um predador, ele grita e todo mundo se esconde no buraco. Ele dá um grito lá, ó, gavião! Todo mundo se esconde no buraco. Então, esquilos comuns nidificam em árvores, são solitários ou formam casais e suas pequenas famílias durante o período de desenvolvimento. Esses esquilos de Belgian nidificam no chão, têm várias tocas próximas e têm esse altruísmo do observador. Não é um ato altruísta? Você vê assim, ó, um predador vem vindo, eu grito, olha o predador! Quando eu grito, olha o predador, o que que acontece? O predador vai olhar para mim, vai querer me comer, vai querer me pegar. Então eu estou me auto-sacrificando, me colocando em risco para salvar o meu grupo. Essa foi a primeira impressão que os pesquisadores tiveram. Deram esse bicho como um exemplo de seleção de parentesco. Um exemplo muito lindo. O observador reduziria seu valor adaptativo ao sinalizar a presença de um predador, pois ao emitir o som de alarme,
revelaria sua posição, chamando a atenção para si próprio. É a tática do tit for tat, ou seja, hoje eu grito, amanhã você grita. Hoje eu te beneficio, amanhã você me beneficia. Lindo, não é, gente? Muito bem. Então, quando a gente vai para o campo, a gente observa, 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 observa e outras explicações podem aparecer. Uma explicação que apareceu para esse caso foi a seguinte: será que o observador a gritar, oh, lá vem um gavião? Será que a hora que ele grita isso, ele não causa uma confusão no grupo? Um moving behavior. Todo mundo começa a correr para lá e para cá, levanta até poeira naquele desertão deles lá, né? naquela tipo de uma savaninha aberta deles. E isso não teria uma vantagem individual para o gritador? Porque, por exemplo, eu vejo o gavião, eu sei onde tem uma toca para me esconder. Eu grito, olha o gavião! Todo mundo olha para cima para ver de onde o gavião vem. Eu corro e entro num buraco. No meio daquela confusão, eu escapo. Não é? Olhem que interessante, gente. Isso aqui é a porcentagem de esquilinhos predados. Esses aqui são os chamadores e esses os não chamadores. Os não chamadores são muito mais predados do que os chamadores. Então esse cara aqui, de fato, ele é um altruísta? Ou há uma grande vantagem individual em denunciar um predador e causar o moving behavior? Não é interessante? Agora eu pergunto para você, como é que táticas comportamentais tão distintas quanto essas podem existir numa mesma espécie? Porque gritar ou não gritar é uma característica genética no grupo. Como é que dois genes tão distintos podem viver no mesmo grupo? Ou como, por exemplo, genes para pegar o alimento. Esse aqui espera que caia do céu, esse sobe na árvore e cai com o alimento. Não é? Então, como é que isso poderia acontecer? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Vão pensando aí. Enquanto isso, eu faço um resumo para vocês. Em resumo, para uma espécie ser considerada social, os indivíduos em um grupo devem apresentar características superiores, ou seja, que beneficiam o social, em detrimento de ser solitário. Quais são essas? Um forrageio mais eficiente, vivendo em grupo, uma maior proteção contra predadores, uma vantagem competitiva interespecífica sobre outras espécies competidoras da área, tá? Agora, viver em grupo tem que sobrepujar os seguintes custos, que são muito relevantes. Uma competição mais intensa dos próprios membros daquele grupo por espaço, por alimento, por fêmeas para reprodução e também porque isso aumenta a chance de endogamia, de casamentos consanguíneos. E o problema da dependência de densidade, o problema populacional de doenças. Mais gente junto, mais chance de doença, tá? Então existem custos e benefícios que vão definir o caráter final que se manterá num grupo. Se será social ou se será solitário. Certinho até aí? E aí, quando você vê, né, um esquilinho, que nós estamos achando uma graça estudá-los, né? Esse aqui, por exemplo, estuda aerodinâmica, tá? Será que a gente pode estudar a evolução de um comportamento social? Será que a gente consegue estudar a evolução disso? E será que você pode estudar isso? Eu digo para vocês o seguinte: pode. Pode estudar isso e vou mostrar um exemplo a partir daqui, no qual eu e alguns estudantes meus estudamos evolução de comportamento social com muito sucesso, tá? Vamos rever então que tipo de estratégia de vida é mais vantajosa, solitária ou social, tá? Muito bem. Ficamos sempre tentados a dizer o quê? Que solitário é melhor, porque nós temos uma organização, que social é melhor, porque nós temos uma organização social em primata. Muito semelhante, olha. A gente é caracterizado por relacionamentos, tá? Mas a gente não pode achar, como Narciso, que bonito é o espelho, que só nós somos superiores, nós somos isso, nós somos aquilo. Lembrem-se que Alcock disse: nenhuma característica é superior a todas as características, as condições de um ambiente, tá? De fato, então, nós não podemos dizer que uma estratégia de vida é superior a outra em nenhuma circunstância, em nenhum tipo de comportamento. As espécies e suas estratégias de vida,
Elas são o que são devido às forças evolutivas que selecionam essas características ao longo do tempo, ao longo das mudanças do ambiente, ao longo das interações com outras espécies que ali existem. Então, o que aí está, o que aí foi definido, o que aí existe, é o que foi selecionado. É o melhor para cada uma das espécies que existem, cada qual à sua maneira, seu jeito de ser. Tá bem? Mas desde o início nós buscamos entender e retratar o comportamento de outras espécies sociais. Isso está nas pinturas rupestres todas, inclusive na nossa, tá? A gente retratando de outras espécies, inclusive da nossos próprios comportamentos. Tudo bem? Por que a gente quer entender isso? Porque é importante para a gente. Nós sempre nos baseamos em exemplos da própria natureza para justificar tanto nossos atos de crueldade, né? Quanto os nossos atos de bondade, de cooperação e de amor, de afeto. Tudo bem? A gente busca exemplos na natureza. O homem se exemplifica muito na natureza. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um filme da New Science, uma das revistas mais renomadas de divulgação científica da Europa, no qual eles retrataram um trabalho nosso lá, tá? E nós vamos falar a partir dele agora e como é que a gente estuda a evolução de comportamento social em pseudo-escorpiões, um bichinho pequenininho que vive numa casca de árvore, e como que isso pode refletir para uma melhor compreensão da nossa própria vida em sociedade e da socialidade como um todo. Então, nesse vídeo aqui, vejam, eles mostram o que são os pseudo-escorpiões. Em grupo, eles conseguem caçar presas maiores. Puxam elas para baixo das cascas das árvores onde eles vivem e compartilham esse alimento entre ninfas, entre adultos, com fêmeas. Olha as ninfinhas pequenininhas aqui vindo ajudar na caça e se alimentar e vão arrastando para baixo. Bacana, né, gente? Pois bem, fiz esse trabalho desde 2003 com meu aluno, hoje pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual de Goiás, Everton Tiso Pedroso, tá? Também trabalha com a gente o Renan Moura, fazendo muitos trabalhos com a gente. O Renan Filgueiras nos ajudou também uma parte desses trabalhos que a gente desenvolve nesse tipo de vegetação, que é a vegetação de cerrado. Lá existem várias espécies de árvores que têm a casca rugosa, e esses bichinhos vivem aqui embaixo dessa casca de árvore, formando pequenas colônias, tá? Então, gente, a beleza da natureza, a beleza dos comportamentos, muitas vezes não está apenas numa onça, apenas num elefante, numa baleia, num bicho enorme, num bicho grande. Às vezes, bichos pequenininhos, uma natureza escondida que a gente não procura, que a gente não dá importância, podem formar a carreira de uma pessoa na biologia. Podem permitir que a gente estude, que a gente traga grandes contribuições, por exemplo, para a compreensão da nossa própria vida social e da organização da socialidade na natureza, para a gente entender como é que isso evoluiu. Olha quantas contribuições um bichinho que vive embaixo de uma casca de árvore, em colônias que podem ser pequenininhas, 20, 30 indivíduos, ou no máximo 150, 160 indivíduos, ajudam nessa compreensão. E essa pessoa aqui, ó, o Everton, fez toda a sua carreira de muito sucesso em cima desses animaizinhos. Bacana, né, gente? Um ânimo para a gente. Pois bem, então eles têm um ninho comunal. Nesse ninho comunal eles fazem caça cooperativa e partilha de alimentos, e eles dão cuidado parental à prole e aos ovos. Olha, eles fazem bolsinhas de seda, onde eles vivem em conjunto, no período reprodutivo eles ficam todos assim, tem sobreposição de gerações, ou seja, vós vivem com netas nessas colônias, até bisavós, tataravós a gente encontra nessas colônias. E eles têm também um comportamento chamado de foresia. Inclusive, para se dispersar, às vezes eles escolhem, aparece um inseto grande lá, 4, 5 machos, 3, 4 fêmeas se grudam nesse inseto, esse inseto apavora e sai voando com eles. Não consegue voar muito, voa assim algumas dezenas de metros, vai para uma outra casca de árvore e pousa ali. Aí quando eles pousou e eles acham que aquela árvore está boa, então eles destroem o avião, ou seja, eles comem o avião e passam a viver juntos, formando uma nova colônia, nessa forma de dispersão que chama foresia.
Imagina para esse animalzinho sair andando por aí, né? E formar uma outra colônia em grupo. Então, mais fácil fazer assim, né? Pega uma carona aérea, vai num aviãozinho, depois come o aviãozinho, tá? Muito bem. Os pseudoescorpiões solitários, eles em geral são especialistas, eles comem um tipo de presa. O nosso pseudoescorpião, que ele é social, ele é generalista, porque em grupo você caça mais organismos, tá? Então, uma primeira grande vantagem da vida social nesses animais. A caça coletiva permite que eles sejam generalistas, enquanto os solitários são especialistas. Uma outra coisa bacana é que nós começamos a estudar muito aquela coisa da matrifagia, né? E a gente fez vários experimentos. Lembrem-se que a gente trabalha muito com manipulação experimental. Então a gente fez algumas experimentações em laboratório para observar se era importante realmente ter a mãe presente com a prole e se era importante ter a mãe e o grupo presente com a prole. Olha aqui, aqui é a nossa mortalidade, tá? Quando a gente tira a fêmea e larga os ovos sozinhos, as ninfas sozinhas, a mortalidade aumenta muito, tá vendo? Eles não conseguem caçar direito e tem até canibalismo. Quando a gente mantém a mãe com os filhotes, a mortalidade ela ainda cresce, mas não tanto, porque a mãe caça e dá comida para esses filhotinhos. Quando a gente tem o grupo, a mortalidade é muito baixa comparado com estar sozinho, porque o grupo ajuda na caçada e ajuda na partilha do alimento. Então, mãe é vida. E a vida em grupo é um sucesso, por caso desses pseudo-escorpiões, tá? Eu acho que isso se repete muito com a nossa sociedade. Então vamos lá. A matrifagia, portanto, é a coisa mais difícil para a gente explicar nesse grupo. Porque nós não temos, por exemplo, matrifagia, macaco não tem, um monte de outros bichos não tem, abelha não tem, né? Então é um cuidado maternal extremo a matrifagia. E a gente descobriu que ela ocorre, sim, mas em situações muito especiais, principalmente na situação de falta de alimento, para evitar que os filhotes façam canibalismo entre si. Quando a mãe se entrega de comida para esses animaizinhos, para esses filhotinhos dela, o que acontece? Ela evita que eles se matem, ela evita que eles se autodestruam. Depois que eles atacam e comem a mãe, eles passam a viver juntos como uma gangue. E aí eles formam uma nova coloniazinha. É tipo assim, pô, meu, a mãe se entregou de comida para nós, olha o que a mãe fez por nós. Então ela quer que a gente fique junto, que a gente coopere, né? Como se eles tivessem esse pensamento. E aí passam a se defender e formam um grupo muito coeso. Além da gente publicar em revistas internacionais esse assunto, a gente também publica bastante e incentivamos vocês a revistas como existiam antes, como a Ciência Hoje, uma revista da SBPC. A gente publicou isso tanto para a Ciência Hoje de adultos quanto para de crianças, né? A gente ajudando na divulgação do nosso conhecimento. Lembre-se sempre disso. Não adianta a gente produzir tanto conhecimento, a gente influir tanto na ciência, no desenvolvimento dela, se a nossa sociedade, se as pessoas que nos bancam não entenderem a importância disso e não usufruírem desse conhecimento que a gente gera. Então, esforcem-se para a divulgação científica, é importante. Então, veja só, esse trabalho mostra para a gente que fêmeas isoladas têm muito mais aborto. Às vezes, quando elas estão isoladas e sem comida, elas comem os próprios ovos. E tem muito mais canibalismo quando você não tem a fêmea do que quando você está com a fêmea ou com o grupo. Com o grupo, praticamente não tem canibalismo. Tá? Então, a matrifagia, vejam só o que ela aumenta. Uma coisa muito importante para a vida social: tolerância individual. Depois que comeu a mãe, os irmãozinhos se toleram. Diminui o canibalismo e as ninfas formam um novo grupo. Gente, quando a gente estudou o comportamento desses animaizinhos, desse pseudo-escorpião, e a gente continua estudando, a gente viu tanta coisa interessante que a gente queria fazer um trabalho muito grande classificando esse animal como social mesmo. Imagine isso para a ciência, a gente dizer que nós encontramos um pseudo-escorpião, um aracnídeo, né? Escorpiãozinho, que é social. Como é que eu provo isso para o povo? Então a gente fez muitos anos de pesquisa
descrevendo o comportamento, descrevendo o grupo, fazendo manipulação experimental para mostrar características de socialidade no grupo. Vamos entender as características de um grupo social. Olha, Wheeler, em 1928, definiu o social num sentido restrito. Uma prole alimentada e protegida pela mãe, cooperando no cuidado a essa prole, um grupo cooperando no cuidado dessa prole. O Michener, entre 1953 e 58, definiu o social como os pais sobrevivem para cooperar com a prole adulta e tem divisão de trabalho. O Batra, em 1966, definiu eu social ou social verdadeiro pela primeira vez, como uma geração parental fundadora dos ninhos sobrevive para cooperar com a prole adulta e a divisão de tarefas. Então, Michener, em 1969, aperfeiçoou, chamando de grupos matrifiliais, mães e filhos, com indivíduos de duas gerações, ou seja, que há sobreposição de geração em grupos sociais, com divisão de trabalho e até formação de castas. Quem caça, quem limpa, entenderam? Até que Wilson, em 1971, escreveu que eu social são grupos que compartilham o mesmo ninho, mesma casa. Exibem cuidado parental cooperativo, tem cooperação entre os pais, entre os companheiros de grupo, para cuidar da prole. Há sobreposição de geração. E no caso do Wilson, como ele se concentrou mais para insetos, né? Então há produção de castas reprodutivas. Além da divisão de trabalho, tem castas que são reprodutivas. Tá? Muito bem. No caso do nosso Paratheminoides nidificator, ele tem características que convergem para uma socialidade muito elaborada. Ele tem o ninho comunal. Ele tem tolerância coespecífica. A gente fez um outro trabalho mostrando que tem caça cooperativa, caçam junto, cooperam. Que quando isso acontece, tem divisão de alimento e de tarefas, e que o macho tem tarefa nessas colônias. Mostramos que há um cuidado parental cooperativo. Inclusive o macho coopera na limpeza, na caça, coopera no cuidado à prole, tá? E que há sobreposição de gerações. Então esse animalzinho tem tudo isso. Ele só não tem aqui uma casta reprodutiva específica. Todos se reproduzem na colônia, tá? Mas o que isso impede de que ele seja um eu social? E aonde se encaixa a matrifagia nessa história como um todo? A matrifagia, ela o quê? Diminui o canibalismo. Por diminuir o canibalismo, ela aumenta a tolerância coespecífica. Aumentando a tolerância entre os indivíduos da mesma colônia, o que ela faz? Um feedback positivo para todo esse sistema aqui, para que todo esse sistema de evolução da socialidade no grupo funcione. Olha que bacana, gente. Nós conseguimos provar isso, nós conseguimos demonstrar isso. Divisão de tarefas, divisão de trabalho, é definido como um padrão repetitivo na variação das atividades entre os operários de uma população social. Ela é tida como um componente fundamental nas espécies sociais, porque ela maximiza as atividades de forrajamento e de manutenção das colônias. Então, nesse trabalho do Bechelfeld de 2001, ele deixa isso claro, que para insetos sociais, por exemplo, tem que ter divisão de trabalho na colônia para que ele possa ser caracterizado como um social verdadeiro, tá? Assim como nós, né? Olha aqui essas pinturas antigas do Egito, né? Da Mesopotâmia, tem lá as divisões de trabalho, né? Os tecelãos, os pescadores, os cultivadores de alimentos, aqueles que aram a terra e cuidam dos bois, os que fazem artesanato e o faraózão que fica lá de bem bom, tá? Então tá bom. Olha, gente, o que nós conseguimos provar para esse animal nosso? Nós publicamos isso na Ethology, desculpe que aqui está em inglês, tá? Então a gente conseguiu provar que o Paratheminoides nidificator tem divisão de tarefas. Olha só o que a gente fez trabalhando com muitas colônias através do uso de etogramas, que são repertórios comportamentais. Eu vou gravar um videozinho depois de etograma, mostrando o que é um etograma. São repertórios comportamentais e como é que a gente faz isso. Vou gravar e vou deixar aqui na sequência das aulas para vocês, tá? Veja só. Então nós temos aqui, olha só. As fêmeas não reprodutivas, elas ajudam na captura de presa, elas tiram lixo,
Olha, elas ajudam no cuidado às ninfas, tá? Como elas ajudam a capturar a presa, isso aumenta a manutenção da colônia, a sobrevivência da colônia. As fêmeas reprodutivas, elas ajudam a cuidar das ninfas, elas constroem as câmaras de seda, tá? Olha aqui, gente, os machos, eles capturam presa. É o único grupo social onde um macho trabalha de verdade. Nos outros todos, ele só está lá como uma bolsinha de espermatozoide. Ele, então, captura presa, ele remove lixo, ele ajuda aqui, portanto, né, a manutenção da colônia e a sua sobrevivência. Tá bem? Os machos ajudam a proteger e alimentar as ninfas. Então, olha aqui, as ninfas, elas ajudam na manutenção das câmaras de seda. As ninfas, que são os jovens, têm trabalho na colônia. Elas removem lixo também da colônia. Muito bacana, não é, gente? É toda uma divisão de trabalho muito elaborada, a gente publicou na Ethology isso. Tá? Então, existem castas nesse grupo. Então, ele é um animal social verdadeiro. Tá? Fêmeas maduras têm tarefas, fêmeas não reprodutivas têm tarefas, ninfas têm tarefas e machos têm tarefas, bem divididas, bem separadas, inclusive em termos percentuais, em termos de horas do dia que gastam em cada uma dessas tarefas. Então, como é que ocorre a evolução do comportamento social nesse grupo? Nós temos dois caminhos para a evolução nesse grupo. Primeiro aqui, ó, os animais precisam de certeza de paternidade. Tá? Então, os sexos, nesse caso, eles são muito semelhantes em tamanho e a razão sexual também é muito próxima. E tem uma similaridade muito grande no tempo de vida de ambos os sexos. Nós mostramos isso, que machos e fêmeas vivem mais ou menos o mesmo tempo nessas colônias. Então, a similaridade entre os sexos, a razão social é muito próxima e a similaridade na expectativa de vida faz com que eles converjam para ter um grande sucesso trabalhando junto, na alimentação de todos. Se nós vamos viver juntos, se nós vamos viver ao mesmo tempo juntos, tem tanto macho quanto fêmea, vamos caçar junto, vamos fazer as coisas juntos. Porque isso vai levar a ter um grande crescimento da nossa colônia. Todas essas características aqui convergem também para que a gente tenha um sucesso parental cooperativo de cuidado à prole muito grande. Tá? Por outro lado, aqui embaixo, o que acontece? Vivendo junto, trabalhando junto e comendo junto, a gente não precisa se dispersar tanto. Se a gente não se dispersa tanto, isso aumenta o cuidado à prole, tem mais gente protegendo a prole. Por não nos dispersarmos tanto, né? Então, o que acontece? Isso favorece um pouco a endogamia? Poderia sim favorecer a endogamia, o que seria problemático, tá? Os grupos são mais familiares. Grupos mais familiares e grupos mais endogâmicos, eles costumam a se proteger melhor. E isso leva também a uma maior divisão e sucesso no trabalho, tá? Então, e esses grupos aqui, a gente acabou descobrindo que eles também são animais muito tolerantes à chegada de novos indivíduos ao grupo, tá? O que diminui bastante os processos endogâmicos. Muito bem. A matrifagia atuaria nessa parte aqui, ó. Ela reduz a dispersão e aumenta o sucesso cooperativo no cuidado à prole. Tudo bem? Então, como classificar o Paratheminoides nidificator? Ele tem captura cooperativa de presas e partilha de alimento. Ele tem divisão de tarefas, ele tem dispersão coletiva, tem cuidado parental cooperativo, tem identificação intracolonial. Eles sabem qual bichinho de uma colônia da outra, ou eles atacam, ou eles permitem que viva na colônia, aceitam melhor fêmeas de outras colônias do que machos. Tem uma dispersão limitada, tem o alto sacrifício da fêmea para a sobrevivência da prole, tem defesa cooperativa da colônia e tem construção cooperativa de câmaras de seda. Puxa vida, é um bicho muito elaborado. Veja nesse filminho de um dos últimos trabalhos que a gente publicou, como eles podem fazer uso inclusive de cascas de árvore, como um fenótipo estendido, para aumentar essa vida comunitária deles. Esse é um videozinho do Nosso Ciência que nós fazemos, onde você vê que a estrutura do habitat também foi muito importante para a evolução da sociedade nesse grupo. Ela ofereceu oportunidade para o desenvolvimento da vida embaixo das cascas de árvores, contra o calor excessivo do cerrado, protegido contra a ação dos seus predadores, né, e das intempéries do ambiente, mas que ajudaram muito na evolução do comportamento social desse grupo.
né? Colônias de até 300 indivíduos, aqui um processo de matrifagia começando a ocorrer, com uma importante e impressionante organização social no grupo. Como eles são de indivíduos em grupo, precisam de muito alimento para manter todo mundo. Então a gente mostrou nesse último trabalho que a abertura das cascas das árvores permitem eles selecionarem que tipo de presa eles vão pegar, funcionando como armadilha. Olha aí, ficou só com a perninha de fora e pegou a abelhinha e arrastou ela para dentro. Pegou a mosquinha, arrastou ela para dentro. Eles comem formigas, abelhas, besouros, comem aranhas, comem outros escorpiõezinhos que passem por aí, tá bem? Olha aqui as ninfinhas ajudando. Levam lá para dentro da colônia as presas menores, tá vendo? Elas vão arrastando. O banquete é comunitário. Então a gente publicou esse trabalho aqui na Behavior Ecology and Sociobiology, tá? Foi escolhido como capa da revista um prêmio para o Renan Moura, né, que foi o autor principal desse trabalho, o primeiro autor, nosso aluno de mestrado na época. Então, gente, a socialidade, e nós podemos estudá-la, animem-se com isso, evolui de muitas formas diferentes. Como tudo em biologia, não há uma verdade absoluta, não existem padrões imutáveis ou regras que não possam ser quebradas, tenha isso em mente. Parece predominar um balanço de custo e benefício entre o que é ser social e não ser social, dependendo do valor adaptativo naquele tempo, naquele ambiente, para cada comportamento. Ele é extremamente intrigante, aguça a nossa curiosidade, porque é parte da nossa própria natureza entender o comportamento social. Aqui alguns exemplos de trabalhos que a gente publicou só com esse animalzinho. Vejam para vocês como é bacana, como é legal quando a gente encontra um objeto de estudo que dá futuro para as pessoas, que ajuda na carreira de um colega de vocês a se desenvolver. Então estude, procure bastante, olhe com cuidado as coisas na natureza. Você vai achar algo interessante se você gosta dessa área e que vai permitir que você cresça, que você se desenvolva na carreira. Muito bacana, né? Esse aqui é o pessoal, ó. O Everton comigo, aqui o Renan, nessa foto com a Adriele, a esposa dele, ela está sempre junto, né, com a gente. E aqui é uma foto minha separado com o Renan, né? Eu ia pôr só essa aqui, nós de chapeuzinho de Papai Noel, mas essa aqui dele com a Adriele, eles estão mais bonitos, né? A gente agradece muito a CAPES pelas bolsas, o CNPq, a FAPEMIG quando ela pode, né, quando dão dinheiro para ela, coitada. E os nossos programas de pós-graduação, a entomologia de Ribeirão Preto e a ecologia aqui da UF, tá? Muito obrigado por prestarem atenção nessa aula. Continue nos acompanhando em a ciência que nós fazemos. Vou colocar aulas extras de etograma, aulas extras explicando a vantagem do comportamento social para o indivíduo. Fiquem atentos, tá? A gente não para por aqui, não. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Essa aula foi mais calma porque eu não estou aguentando de calor. 40 graus hoje aqui. Até mais.